Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje, após uma série de 3 lições, onde nós estudamos acerca do Deus Pai, hoje na lição de número 5, estaremos iniciando mais uma série de 3 lições, onde estaremos estudando sobre o Deus Filho. E o texto áudio da lição de hoje, que está lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, parte B, diz assim: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5b. Aqui são palavras do Deus Pai, confirmando seu Filho Jesus no monte que ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. Nós iremos estudar com mais detalhes sobre essa questão no tópico 2 da lição. No tópico 2 da lição. De antemão, vamos lembrar que foram 3 as ocasiões, pelo menos que estão registradas nos evangelhos, que Deus, o Pai, ele se manifestou confirmando o Filho. A primeira foi lá no batismo. Jesus, quando ele está sendo batizado por João o Batista, que está registrado lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16 a 17, Marcos, capítulo 1, versículo 11, e Lucas, capítulo 3, versículo 22. A segunda foi no Monte da Transfiguração, que está registrado lá em Mateus, capítulo 17, versículo 5, Marcos, capítulo 9, versículo 7, e Lucas, capítulo 9, versículo 35. E a última, que está registrada lá em João, capítulo 12, versículo 28 a 30, foi justamente na semana da crucificação, na semana da Páscoa, da Paixão de Cristo, onde ele seria preso e crucificado. E depois de Jesus pedir, a semana da Páscoa, a gente sabe que Jerusalém estava abarrotada de muita gente, E Jesus, ele pede ao Pai, Pai, glorifica o teu Filho. E aí o Pai se manifesta e diz: eu já glorifiquei, e novamente o glorificarei. Então foram essas as ocasiões que estão registradas nos evangelhos, em que o Pai se manifesta confirmando o Filho. Inclusive nessa última que nós citamos aqui, em João capítulo 12, versículo 28 a 30, Jesus, depois da manifestação do Pai, ele diz aos presentes, porque as pessoas ficam atônitas, sem saber o que foi aquilo ali, se foi um raio, ou se foi apenas uma voz, se foi um vento, enfim. As pessoas ficam, porque foi algo realmente sobrenatural. E Jesus diz: olha, essa manifestação não foi nem por amor de mim, mas por amor de vós. Porque era justamente para que eles vissem e crescem que ali estava o Filho de Deus, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, o enviado de Deus. Então, era mais uma vez o Pai se manifestando, dando testemunho de que Jesus realmente é o Deus Filho. E a verdade prática da lição diz assim: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. E a palavra-chave da lição é Cristo, do hebraico Mashiach, ou Messias, e do grego Christos, que significa ungido. Então, Jesus Cristo, Cristo não é um sobrenome, mas um título. Jesus é o ungido, o escolhido de Deus. E o texto bíblico em classe está lá em Lucas, capítulo
Lucas capítulo 1, versículo 31 a 35, e Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 8. E o tópico 1 da lição nós temos a divindade do Filho. Sob o tópico 1, a concepção virginal de Jesus. A Bíblia ela é bastante clara quando ela revela para nós que Jesus ele nasceu de uma virgem. Jesus ele foi concebido do ventre de uma virgem por obra do Espírito Santo, né? E o nascimento dele foi virginal. Quando se fala que o nascimento de Jesus foi virginal, porque ele foi concebido no ventre de uma virgem. Passou ali os 9 meses, como qualquer outro ser humano, e no tempo estabelecido de gestação normal ele nasceu. Mas foi concebido no ventre de Maria de forma sobrenatural. Nós sabemos que Deus ele não abandonou o homem no pecado. Deus não abandonou o ser humano no pecado. Ele, com base no seu infinito amor e misericórdia, ele providenciou um meio para reconciliá-lo, reconciliar esse homem no pecado. Quando eu falo homem aqui, subtende-se o ser humano. Tá? Ele providenciou um meio para reconciliar o ser humano, que estava condenado pelo pecado, consigo mesmo. E qual foi esse meio? O seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós lemos Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo ele diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E como foi esse nascimento? E como se deu esse nascimento? Que nós já estamos abordando aqui, né? Nós vamos ver que quando nós lemos lá Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, que é uma das passagens onde está registrada a visita do anjo Gabriel à Virgem Maria, nós vamos ver que o anúncio feito pelo anjo Gabriel à Virgem Maria esclarece que a origem da encarnação não se deu por meios humanos. Quando nós lemos lá o verso 35 do capítulo 1 de Lucas, as palavras do anjo Gabriel a Maria são as seguintes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, a dinamis, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A palavra sombra aqui, ela vem do grego episkiazo, que evoca a manifestação da presença divina, é a glória de Deus. Maria ela foi envolta da glória de Deus, porque o que acontece aqui é a mesma coisa que aconteceu ali no tabernáculo, quando Deus, com a sua glória, encheu todo o tabernáculo, que está registrado lá em Êxodo 40, versículo 35. Então, a glória de Deus, ela foi envolta pela glória de Deus e a ação do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, que concebe no ventre de Maria ali o menino Jesus, o Verbo, que vai encarnar. E a gente vê aqui, irmãos, na verdade, a ação do Deus Trino. Porque aqui está presente o Pai,
o Filho que está sendo concebido ali, de forma sobrenatural, né, no ventre de Maria, e o Espírito Santo, o Deus Trino. E o resultado é o menino Jesus Cristo, né? Porque quem deu o nome, quem orientou que o nome dele fosse Jesus, foi o próprio anjo Gabriel. Então a gente vê que as Escrituras, ela nos revela que o nascimento de Jesus foi um nascimento sobrenatural, foi uma ação divina, né? Então, desse modo, o texto, como está aqui dizendo, né? Desse modo, o texto bíblico, ele afirma que a concepção de Jesus ocorreu pela intervenção direta do Espírito Santo, revelando a iniciativa divina, a iniciativa de Deus, na encarnação do Filho Eterno, que assume a natureza humana sem perder sua essência divina. Porque Jesus, como homem, ele realmente teve o início, né? A sua humanidade. Porque a partir do momento que ele é concebido no ventre de Maria, ali ele assume a humanidade. Maria é quem dá a humanidade para Jesus, né? A natureza humana provém de Maria. A natureza humana provém de Maria. Então, teve um início. Mas ele, como Deus, ele é eterno. É o que o prólogo em João diz, né? O prólogo no Evangelho de João afirma para nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, incriado, eterno. Agora, o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. No subtópico 2, nós temos a deidade absoluta do Filho. Aqui no subtópico 2, na verdade, nós vamos dar ênfase àquilo que nós já estamos falando, né? Acerca da divindade, da eternidade de Jesus, porque ele é o Verbo de Deus, é o Hologos, a palavra. E, como nós já falamos, né, o prólogo no Evangelho de João é enfático em relação a isso, quando João diz que ele era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João ele é enfático em afirmar que Jesus ele é Deus. Nós vamos ver aqui, quando nós lemos lá João capítulo 5, versículo 16 a 47, que Jesus muitas vezes confirmou isso. Se os irmãos lerem lá João capítulo 5, versículo 16 a 47, nós vamos ver que o contexto dessa passagem é justamente a cura daquele homem no tanque de Betesda. Aquele homem que estava ali há 38 anos, que não conseguia andar, né? E Jesus vai curar ele. Só que é dia de sábado. E aí os líderes religiosos ficam alvoroçados, né? Perguntam ao homem, porque ele estava levando a cama dele, por quem o curou e quem mandou ele carregar a cama, que é dia de sábado. E aquele homem não sabe dizer ao certo quem foi, mas depois eles descobrem que é Jesus e começam a perseguir Jesus por vir ao lar ao sábado e curar. Desculpe, no sábado. E Jesus, no versículo 17, ele dá uma resposta que deixa eles realmente chateados, né? Jesus diz, olha, meu pai trabalha até agora, eu também. E nessa resposta, eles entendem que Jesus, além de dizer que é filho de Deus, se iguala ao Pai. E aqueles homens começam a acusá-lo, né, de blasfêmia, pelo fato de Jesus confirmar ser o Filho de Deus. E aí Jesus
ele nega a acusação de blasfêmia e cita como apoio a pluralidade de testemunhas. Porque, por exemplo, João Batista, batizando ali no Rio Jordão, viu Jesus e disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista confirmou ser Jesus o Filho de Deus, o enviado, o Messias prometido. E inclusive no próprio batismo, como nós até já estudamos na lição passada, em lições passadas, né, que quando Jesus se apresenta para ser batizado, João Batista até resiste em primeiro momento, mas Jesus o convence e ele é batizado. Ali, quando ele sai da água, as Escrituras diz que ele vê o Espírito Santo em forma corpórea descer sobre ele como uma pomba. E do céu, o Pai se manifesta dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outras traduções, em quem tenho prazer. Então ali, a gente inclusive, como nós já falamos, a gente vê ali o Deus Trino. A manifestação trinitária de Deus. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo que desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e o Pai que se manifesta do céu confirmando a filiação do Filho. E também um testemunho, para aqueles presentes ali, tanto para João, o Batista, como para aqueles que estavam presenciando que aquele dali era o ungido, o profeta, o Messias prometido, o ungido de Deus, o Filho de Deus, que havia sido anunciado pelos profetas, inclusive por João o Batista. E aí Jesus fala sobre João Batista, Jesus fala sobre as obras que ele estava realizando em nome do Pai. A gente vê que quando a gente lê lá João capítulo 10, ali versículo 22, em diante, nós vamos ver que é o período ali da festa da dedicação, e um grupo de fariseus e escribas novamente, chega para Jesus está por ali, no templo, e eles chegam para Jesus e dizem, olha, até quando vai deixar nossa alma, nesse suspense? Se tu és o Messias, diga abertamente. E aí Jesus diz, mas eu já tenho vos dito. As obras que eu realizo em nome de meu Pai, elas testificam de mim. Elas provam que eu sou filho de Deus. Porque Jesus ressuscitava mortos. Jesus dava vista aos cegos. Por exemplo, o cego de nascença, que Jesus curou, e aqueles homens ficavam assim, atônitos, porque ali não deixava de ser um milagre messiânico. Esses milagres de ressuscitar mortos, de dar vista aos cegos, eram milagres que anunciavam que aquele que estava realizando era o Messias, porque denunciavam a sua identidade e a sua natureza, a natureza divina. Então Jesus disse, olha, eu tenho feito obras em nome do meu Pai. Agora, vocês não creem. E por que vocês não creem? Porque vocês não são as minhas ovelhas. Então, Jesus tinha provas. João Batista havia testemunhado que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Os milagres que Jesus realizava também anunciavam que ele era o Messias. O próprio Pai, a manifestação ali no batismo, a manifestação, como nós já falamos também, que se deu na semana da crucificação. A gente não coloca ali do Monte da Transfiguração porque foi algo particular, né? Ali quem estava com ele foi Pedro, Tiago e João. Mas a manifestação que houve do Pai, confirmando Jesus como filho no batismo, né? Ali também na semana da crucificação, antes dele ser preso e crucificado, que o Pai se manifesta ali. Nós sabemos que na época da Páscoa, a cidade de Jerusalém estava repleta de pessoas, de milhares de pessoas de vários lugares, judeus que vinham em peregrinação para a festa de vários lugares, né? Os gregos estavam ali e viram aquela manifestação do Pai sobrenatural, que eles ficaram atônitos. O que foi isso? Uma voz, um anjo, um raio? E o próprio Jesus diz, olha, confirmando que era o Pai que havia se manifestado, né? Quando ele pede, Pai, glorifica o teu Filho. E aí o Pai, eu já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. Mas não foram assim palavras como essas daqui, né? Foram realmente uma manifestação estrondosa. E o povo fica... Então, e o próprio Jesus, depois da manifestação, diz, olha, isso não foi por amor a mim, não. Foi por amor a vocês. Em que sentido? Está sendo manifesto para que vocês creiam que eu sou filho de Deus, que eu sou Messias prometido, que eu sou aquele de quem os profetas falaram. Então, havia incontestáveis provas de que Jesus era o Filho de Deus. E aqueles que eram as suas ovelhas criam nele. Criam. E aí, na sequência, nós vamos ver que ele ser ali verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? Porque somente o Deus homem, o Emanuel, Deus conosco, poderia reconciliar o homem com Deus. E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 19, afirma que Deus, em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que é uma passagem bastante conhecida, né? O mesmo apóstolo, ele afirma que há um só Deus e um só mediador entre esse Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Colossenses capítulo 2, versículo 9, está escrito assim, porquanto nele habita corporalmente, nele quem? Em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, as Sagradas Escrituras, elas confirmam a divindade de Jesus. Jesus é o Verbo de Deus que encarnou sem deixar de ser Deus, humanizou-se, possuindo nele duas naturezas, a divina e a humana, que é o grande mistério da união hipostática, que não pode ser negada em Jesus, não pode ser negada. Em várias passagens a gente via a humanidade de Jesus ser evidenciada, né? Quando ele estava cansado, por exemplo, ele indo ali da Judéia para Galiléia, ele passa por Samaria, ali no capítulo 4 de João, vai dizer que ele chega ali no poço de Jacó. Aí a gente sabe que também tinha um propósito, né, com aquela mulher samaritana e tal. Mas o ponto aqui do nosso assunto, né, ele
o texto vai dizer que ele cansado, estava cansado, então senta ali no poço de Jacó. Então Jesus, na sua humanidade, ele se sentiu cansado, ele sentiu cansaço, sentiu fome, sede, ele dormia, para que o seu corpo, né, humano tivesse a energia reposta. Então Jesus, ele viveu, ele experimentou as nossas experiências, né, as nossas fragilidades como seres humanos, mas também, muitas das vezes, ele manifestou a sua divindade. Manifestou a sua divindade. E, por exemplo, quando nós vemos aquele encontro ali com Natanael, que Filipe vai e chama Natanael. É um exemplo aqui que eu inclusive é um exemplo até de um dos seus atributos, né, que é o próximo tópico. Mas aqui trazendo, né, para o exemplo de uma manifestação de que ele era Deus. Porque quando Natanael chega com certo desprezo para falar com Jesus, e aí Jesus diz, olha, eis aí um verdadeiro israelita, né? E aí ele diz, de onde me conhece? Aí Jesus, Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E a reação de Natanael, quando Jesus revela para ele esse evento, mostra que era algo muito particular, que não tinha como Jesus, como homem, saber. E a gente vê que ele reconhece Jesus ali como realmente o Messias, por essas palavras. Bom, e aqui nós temos o subtópico 3 da lição, os atributos divinos de Jesus. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Jesus, mesmo estando entre nós, como nós até acabamos de falar, né? Como homem, manifestou atributos absolutos e incomunicáveis que evidenciavam sua natureza divina. E aí nós vamos ver algum desses atributos aqui, né? Como, por exemplo, a onisciência, né? A onisciência, como ali em João, que nós podemos verificar lá em João capítulo 21, versículo 17. Nós temos ali em João capítulo 2, versículo 25, há uma afirmação de que Jesus conhecia muito bem o que havia na natureza do homem. Não precisava que ninguém falasse a ele, desse testemunho, porque ele bem sabia o que havia na natureza do homem. Nós vamos ver outra evidência lá em Mateus capítulo 17, versículo 27, quando Jesus orientou a Pedro que fosse no mar, pescasse, lançasse o anzol, pescasse um peixe e da boca do primeiro peixe que ele pescasse, tirasse ali a moeda, né, para pagar o tributo. A pergunta é, como é que Jesus sabia que do primeiro peixe que Pedro ele pescaria, na boca desse peixe teria uma moeda? Nós vamos ver que o encontro de Jesus com Natanael, como nós já falamos, né? Que o Senhor revela para ele que antes de Filipe o chamar, ele o viu debaixo da figueira. Isso está lá em João capítulo 1, versículo 48. Aí nós temos a eternidade. Jesus, ele é eterno, como nós já falamos, é o verbo de Deus. E ele já existia desde o princípio. Está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Ele mesmo afirma que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus,
O verbo de Deus é incriado. É preciso se atentar que o verbo não foi gerado. Tá? Nós explicamos isso, inclusive, na aula anterior, tá? Sobre essa questão do filho, do pai gerar o filho. Tá? Isso acontece na eternidade. Não no tempo, mas na eternidade. No conselho de Deus, onde ele decide, aí em seu conselho eterno, no seu eterno querer, gerar a semente para que o verbo encarne. Porque o verbo ele é eterno, o verbo é Deus, ele sempre existiu. Então, é algo que a gente precisa compreender. Aí nós temos a onipotência. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, nós vamos ver que Jesus ele repreende a tempestade, demonstrando autoridade sobre o mar e o vento. Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, quando ele diz, todo poder foi me dado no céu e na terra. Isso após a ressurreição. Nós vamos ver também imutabilidade. Jesus é imutável, como está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então, Jesus ele demonstrou possuir atributos divinos incomunicáveis, o que, de forma incontestável, o identifica como Deus, o Emanuel. E aqui no tópico 2 da lição, nós temos a centralidade do Deus Filho. O subtópico 1, a glória sobrenatural de Jesus. E aqui nesse subtópico 1, nós vamos tratar do evento da transfiguração, que é o episódio em que Jesus ele chama 3 dos seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e eles sobem até um alto monte, e ali Jesus transfigura-se. A palavra transfigurar ou transfiguração, metamorfo, que dá origem aí à palavra metamorfose, é a mudança, uma mudança radical, uma metamorfose. Aí a gente pode usar, o mais próximo que a gente pode usar dessa mudança radical de aparência é a lagartinha, quando ela sai do casulo e ali transforma-se em uma borboleta. No caso de Jesus, ele realmente transfigurou-se, mostrando toda a sua glória. Mas vamos ver isso aqui com detalhe. Bom, primeiro monte, A tradição diz que o monte é o Monte Tabor. Outros pensam ser o Monte Hermon. Mas a geografia, ela não é relevante, Que monte foi? Isso a relevância disso é secundária, O importante é o que aconteceu ali, no alto desse monte, seja ele o Tabor ou o Hermon, e o significado. E aí nós vamos ver o registro, O registro diz que, como nós já falamos, esse evento ele está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. É interessante que não está no Evangelho de João, não está registrado no Evangelho de João. A transfiguração de Jesus só está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. E Lucas vai detalhar que lá no capítulo 9, versículo 29, vai frisar que Jesus ele estava orando no momento em que foi transfigurado, quando a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Ali estavam falando com ele, aparece ali 2 varões, que são Moisés e Elias.
E eles estavam falando o que com Jesus? Acerca da sua morte. E é interessante porque, para a gente entender muita coisa aqui do capítulo 17, onde está registrado esse episódio, né, da transfiguração, é preciso que a gente se atente para falas e acontecimentos do capítulo anterior. Porque ali aparece Moisés e Elias falando com Jesus acerca da sua morte. Interessante isso, né? Porque a gente vai ver que esse tópico está falando da centralidade do Deus Filho. Porque os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, eles ainda estavam meio confusos acerca da pessoa de Jesus. A gente vai ver que no capítulo anterior, Jesus ali em Cesareia, as regiões ali de Cesareia, Jesus vai perguntar, né, quem é que diz, o que é que os homens dizem do Filho do Homem? Aí, que é Jeremias, que é Isaías, que é um dos profetas, que é Elias. E vocês, o que dizem que eu sou? Vocês já estão um tempo comigo. Já estão andando comigo, já viram os milagres. O que é que vocês dizem? O que vocês dizem que eu sou? E aí a gente vai ver que há uma revelação da parte de Deus para Pedro, e aí Pedro diz com ousadia e segurança, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirma isso dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem o revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Mas nós vamos ver que, na sequência, Jesus começa a falar da sua morte, e o mesmo Pedro, que tem essa revelação acerca da sua identidade, começa a repreendê-lo. E aí Jesus repreende, porque, na verdade, quem está ali naquele momento, né, e eu acredito que o que deu a brecha para que Satanás usasse a boca de Pedro foi justamente a emoção de Pedro, o não discernir a missão de Jesus. E aí ele: não, Senhor, que isso não te aconteça. E aí Jesus repreende, né, para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, só as coisas do homem. E aí repreende duramente quem está a usar a boca de Pedro. Isso aqui, né, fica até um alerta para nós, né, que a vigilância, né, mas aí é um outro detalhe. Mas enfim, então a gente vê que os discípulos, eles ainda não entendiam a questão do porquê o Messias prometido, o rei de Israel, teria que passar pela cruz. Eles não compreendiam essa questão da morte de Jesus. E é interessante que quando Elias e Moisés aparecem ali na visão, porque ali foi uma visão, nós vamos ver no verso 9, né, que Jesus confirma isso. Foi uma visão que eles tiveram, eles entraram em êxtase e tem ali aquela visão, Jesus no seu reino, glorificado, e aparece ali conversando com ele, Elias e Moisés. E o assunto da conversa é a morte de Jesus, aquilo que Jesus iria realizar em Jerusalém. Ou seja, confirmando que a lei e os profetas falaram da morte de Jesus. A lei apontava por o Cordeiro de Deus, e os profetas também anunciaram o Messias. Isaías falou do servo sofredor, Isaías 53. Então, ali Moisés e Elias aparecem ali. E eles ali experimentam
a gente vai ver, né, que Pedro, Tiago e João, os discípulos de Jesus, eles experimentam êxtase, mas não têm discernimento. Né? Eles estão contemplando ali a promessa feita por Jesus há 6 dias atrás, registrada lá em Mateus capítulo 16, versículo 28, no capítulo anterior, como eu falei para vocês. Né? O que é que está lá? Jesus disse o quê? Que ali Jesus já havia dito que muitos daqueles que ali estavam, quando a gente lê o versículo, Jesus diz, olha, muitos há do que aqui estão, naquele momento com eles, que não provariam a morte sem antes vir o Filho do Homem no seu reino. E ali estava se cumprindo isso. 6 dias depois, né? Eles estavam se cumprindo, né? Estavam contemplando o Filho do Homem no seu reino. E isso era tão glorioso que nós não temos como descrever em palavras o que os discípulos sentiram, a ponto de Pedro desejar fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Né? O texto vai dizer que ele estando ele a ir a falar, né, Pedro, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Ele é o centro, tudo converge para ele, lei e profetas aponta para ele, escute-o. Agora é ele, vocês precisam agora ouvi-lo. A instrução vem dele. Ele é o centro. E na continuação, né? Quando os discípulos eles ouvem essa voz, eles caem. Deixa eu dizer que eles caem. E é interessante que Pedro ainda estava falando quando é interrompido, né, pela voz que soou da nuvem, que é a voz do Pai. E por que isso? Porque Pedro, assim como João e Tiago e os outros discípulos, ainda não tinham discernido a centralidade da pessoa de Jesus. Eles ainda não tinham discernido. Será que ele é Elias, né? Então estavam ainda titubeando, né? Então a gente percebe isso que é pelo fato de Pedro, que estava cheio de emoção, mas sem entendimento, né? Ele quis construir 3 tendas, dando a Moisés e a Elias a mesma importância de Jesus. Quer dizer, ele queria igualar Jesus à lei e aos profetas, e Jesus é maior do que maior do que a lei e os profetas. A carta aos Hebreus trata isso muito bem. Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que os profetas, do que o sacerdócio araônico, né? Então eles precisavam de discernimento. Né? Eles estavam querendo igualar Jesus, igualar os representantes da lei e dos profetas com Jesus. Então estavam confusos quanto à verdadeira identidade de Jesus, o Filho de Deus. Então Jesus revela a sua glória, demonstrando sua natureza divina, e o Pai confirma e adverte, este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, escute-o. Agora é ele. É tanto que quando eles caem, que ali passa, né?
quando eles abrem os olhos, só vem Jesus. Só vem Jesus. Então, na verdade, a aparição ali, a gente ainda vai dar continuidade aqui, mas a gente vê que ela teve um propósito pedagógico em relação aos discípulos, né? Jesus leva ali os mais íntimos para que eles tenham uma estrutura, né? E claro, né? Por certo, mais tarde, depois da ressurreição de Jesus, eles contaram esse evento para os outros, para os demais, mas eles precisavam. É interessante que está ali os três pilares, né? Podemos dizer assim, da igreja. Então Jesus ele revela a sua glória, né? Demonstrando sua natureza divina, e o Pai confirma advertindo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Ele é o centro. Né? Ele é o centro. E aqui no subtópico 2, nós temos o testemunho da lei e dos profetas. Porque tanto Moisés como Elias, né, tanto a lei como os profetas, eles tiveram seu cumprimento em Cristo Jesus, que é a revelação completa e final de Deus. Jesus é a revelação perfeita de Deus, de quem é Deus. Nós vamos ver que ali Moisés ele aparece como representante da lei, né, da Torá, ele que foi o legislador por excelência, que recebeu o decálogo, os 10 mandamentos das mãos de Deus, né, e que foi quem, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, profetizou sobre o profeta que Deus suscitaria do meio do seu povo, e que as palavras dele, de Deus, estariam na boca desse profeta. Né? E quem era esse profeta? Jesus, que estava ali. Né? Então a aparição de Moisés confirmava visivelmente que a lei mosaica apontava para Jesus, que já havia afirmado que não veio para revogar a lei, mas sim para cumpri-la, como ele fez, né? Como ele fez. E aí o comentarista da lição, ele inclusive endossa que ele fez, primeiro, dentro de um viés tipológico, porque Moisés é um tipo de Cristo, como mediador. Né? A gente pode verificar isso lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Hebreus capítulo 3, versículo de 1 a 6. E também no âmbito legal, porque Jesus é o único que cumpriu perfeitamente a lei. Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 5. E Romanos capítulo 8, versículo de 3 a 4. Paulo vai dizer que ele, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus era judeu. Jesus era judeu. Jesus ele nasceu debaixo da lei, e ele era como judeu. E como judeu, ele cumpriu toda a lei. O apóstolo Pedro vai dizer que na sua boca não se achou engano. O autor aos Hebreus vai dizer que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso que ele foi o Cordeiro de Deus imaculado, perfeito, sem pecado. Não é verdade? Bom, aí nós temos o profeta Elias, que aparece ali também, representando ali os profetas, e ele é considerado símbolo da proclamação profética. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Anunciavam a vinda do Messias. E nós vamos ver, principalmente o profeta Isaías,
o profeta messiânico, né? Que falou acerca da vinda do Messias, falou do servo sofredor, né? Então, tudo apontava para Jesus, né? Os profetas, a lei. A lei, principalmente na questão dos rituais, né? Das festas. Nós temos aí as festas, nós temos os sacrifícios, né? Apontavam para o sacrifício perfeito, para o Cordeiro de Deus. Porque, na verdade, irmãos, a Cristo, ele é o centro das Escrituras. Cristo é o centro das Escrituras. Quando a gente lê lá Gênesis capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho, a gente vê que ali há o primeiro anúncio do Messias, né? A semente da mulher. E todo o Antigo Testamento aponta para a vinda, para o nascimento dessa semente, desse menino. Aponta para a cruz, dizendo, olha, o Messias está vindo. O Messias está vindo. Nós, a igreja, apontamos para a cruz dizendo, o Messias já veio. Veio como um Cordeiro de Deus, mas irá retornar como leão da tribo de Judá. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Bom, alguns pontos de observação nós temos aqui, né? Nós sabemos que Elias, de acordo segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, ele foi levado para o céu num redemoinho. Mas Moisés, de acordo Deuteronômio capítulo 34, versículo 5, morreu na terra de Moabe. E a Bíblia fala, no mesmo versículo, que o Senhor o sepultou na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Agora, ninguém sabe até hoje onde está a sua sepultura. Mas que Moisés, ele morreu, ele morreu. Bom, agora, a pergunta é, se ele morreu, por que os discípulos o viram ali? O que é que os discípulos viram ali? Moisés ressuscitado? Não. A primícia daqueles que dormem e ressuscitarão em um corpo glorificado é Jesus. Ele é a primícia. Ele é a primícia. Antes dele, ninguém ressuscitou em corpo glorificado. Há alguns aí que defendem essa tese, mas isso é uma tremenda heresia. O que eles viram ali foi uma visão. Os discípulos deles viram ali uma visão como o próprio Jesus ele revela no versículo 9. É tão profundo essa visão, porque ali, na verdade, o que nós estamos vendo ali também é uma visão do arrebatamento da igreja. Moisés ali representando, de certa forma, os cristãos que dormem e que estão com o Senhor, que serão ressuscitados, terão seus corpos transformados, e aqueles que serão arrebatados, como Elias, que não vão provar a morte. Até porque foi isso que Jesus disse lá, no capítulo 16, versículo 28. Lembra que nós falamos que é preciso observar o que é dito no capítulo anterior, para entender melhor o capítulo 17? Jesus tinha dito o seguinte, capítulo 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E era isso que estava acontecendo ali. Vir o Filho do Homem, Jesus deu um vislumbre do futuro para aqueles 3 apóstolos, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. É maravilhoso, irmãos, é muito profundo essa passagem do Monte da Transfiguração. É muito profundo.
Então Jesus aqui, ele dá esse vislumbre e ao mesmo tempo mostra, né? Revela quem ele é, Filho de Deus, o próprio Deus, o Emanuel, mostrando para eles que tanto a lei como os profetas apontavam, ele era o cumprimento, Jesus era o cumprimento da lei e dos profetas. E aqui chegamos no tópico 3 da lição, a missão redentora do Deus Filho. Subtópico 1, o Filho como revelação suprema. Aqui, nesse tópico, ele vai reforçar, né, aquilo que nós já trabalhamos aqui na lição. Aí o comentarista vai dizer, né, a transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai. Qual foi a ordem? Escute meu filho, né? Este é meu filho amado, escutai. Não é mais a lei, não é mais os profetas, agora é ele. Né? A declaração reflete, inclusive, a profecia de Moisés, como nós falamos. Né? Moisés, ele profetizou lá em Deuteronômio 18, que dentre o povo, Deus iria despertar um profeta e que o povo deveria ouvi-lo. E o profeta era Jesus. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo, como nós já falamos. A instrução, escutai-o, coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. E nem Elias, no caso que estava ali representando os profetas, nem Moisés, né, que representava a lei, deviam ser ouvidos, mas o Cristo. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga aliança e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. Logo, negar Cristo, ignorá-lo ou relativizar sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. Porque Deus, o maior objetivo ali da transfiguração foi centralizar a pessoa de Jesus. Né? A gente tem isso muito claro, principalmente quando a gente vem, se a gente lê com atenção o capítulo anterior, o capítulo 16. Né? Os discípulos, eles precisavam entender quem era Jesus e a sua missão. Né? E entender que a morte, inclusive, ali, a visão que eles têm de Jesus glorificado em seu reino, mostrava que, ao contrário do que talvez eles estivessem pensando, a cruz não era o fim. Né? Porque, quem sabe, aos olhos naturais, eles estivessem pensando, né? Poxa, o rei de Israel, o Messias prometido, passar pela cruz, ser pendurado no madeiro. Por que isso? Né? Eles não estavam compreendendo, eles não compreendiam as implicações espirituais. Porque Jesus, quando ele veio, a primeira vez, ele veio resolver o problema do pecado. Por isso que ele veio como um Cordeiro de Deus. Como João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como Cordeiro de Deus. Agora nós estamos aguardando ele, né, o nosso grande rei, porque ele virá agora como o leão da tribo de Judá. Mas ele precisava resolver o problema do pecado. Então a cruz para nós foi uma grande vitória. A verdade é essa. E os discípulos, eles não compreendiam, porque Jesus ali, como nós já falamos, né? Vamos nos repetir assim para não ser fadonho, mas a gente vê que quando Elias e Moisés aparecem, estavam falando sobre a morte de Jesus, porque era isso que era anunciado pelos profetas e pela lei, mas ao mesmo tempo eles estão em um estado do futuro. Jesus ali glorificado, eles ali já também
conversando com Jesus, mostrando-se estarem conscientes e ali se apresentando ali, né? Como no estado futuro, que é o que vai resultar naqueles que morrem com Cristo e dos que serão arrebatados. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, mostrava isso, que a cruz ele não é o fim, né? Então, eles precisavam entender isso, a posição suprema de Jesus. Esse evento sinaliza a transição entre como nós já falamos, né, entre a antiga aliança e a nova aliança. Aí subtópico 2, a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus, como nós já falamos, né? Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. É o sacrifício perfeito. A presença de Moisés e Elias cessou e restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Toda a Escritura aponta para ele. Cristo não é meramente um profeta. Ele é o Deus revelado, o esplendor da glória divina. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aquilo que nós já falamos. Bom, o aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico, né, que nós também já falamos, para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Porque eles aí iriam compreender, né? Apesar que a gente viu que, nós que já lemos os evangelhos, vimos que mesmo após o sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando Jesus é morto ali, crucificado e sepultado, eles ficam meio que entristecidos, né? Todos nós sabemos como foi o comportamento dos discípulos de Jesus. Porque, na verdade, eles só começaram a compreender as coisas espirituais quando Jesus aparece para eles ressurreto e sopra o Espírito sobre eles. E eles passam a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Ali eles começam a compreender, né? A compreender. E também ver a prova, né? Jesus ressuscitado. Então a transfiguração, ela é, portanto, um vislumbre do reino, um prenúncio da ressurreição e a antecipação da vitória final de Cristo, como nós já falamos, né? E o anúncio do seu triunfo escatológico sobre a morte e todo domínio. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. E aqui chegamos na conclusão da lição, que diz assim: a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje foi a lição de número 5, que teve por título O Deus Filho. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Nos ajude a continuar aqui com esse projeto de estar
trazendo as lições bíblicas de adultos aqui para a plataforma. Tá bom? Que Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério. Um forte abraço e até a próxima lição.